Campo celestial, o homem entre a terra e o céu, conectando, transformando e fundindo as forças primordiais do universo. Olá, meu nome é Frederico Wallace, eu sou terapeuta vibracional. Hoje nós vamos estar falando sobre evolução planetária, a série Evolução Planetária, onde vamos abordar o tema das 5 categorias evolutivas dos planetas. Passando, então, vendo o que é a passagem do material para o plano sutil, para o plano mais sutil, o plano energético. Antes da gente abordar esse assunto, é algo importante que a gente comece a abrir a nossa mente, jogar de lado os conceitos, crenças, dogmas, paradigmas, tudo isso que é ideia pré-concebida e formatada, porque quando a gente coloca algo formatado dentro da nossa mente, ela se fecha naquela percepção e não tem novas percepções. Então, um espírito que quer evoluir, né, essa consciência em busca do crescimento, da evolução, qualquer que seja a sua linha de trabalho, ela deve abrir para perceber e aprender onde quer que tenha conhecimento. Se existe algum local onde o conhecimento nos traz contribuição, a gente vai buscar aquele conhecimento, aquele aprendizado para a gente. Então não interessa de onde ele quer que venha. Hoje nós vamos apresentar aqui um modelo de evolução, né, e que é baseado na sequência dos 5 níveis evolutivos que Allan Kardec propõe na sua obra. É um trabalho muito bonito, muito bem feito, de uma lógica, de uma coerência muito grande, né? Vale a pena ser lido, estudado, tem uma quantidade de informações muito bem organizadas, né? Explicando de modo bem claro, né, o processo espiritual. Então, numa dessas obras ele coloca que os planetas estão divididos em 5 grupos, né? São 5 níveis evolutivos. E esses níveis evolutivos estão relacionados à consciência, né, aos seres humanos, né, os seres quaisquer. Isso não se refere somente ao planeta Terra, é algo do universo, isso faz parte da dinâmica universal, né. E das consciências, então, que estão habitando o planeta, e das condições materiais ou ambientais daquele planeta que é suporte para que aquelas consciências evoluam. Então ele vai mostrando de um modo simples e condensado, né? É um pedaço de um capítulo, onde ele coloca que vai passando em 5 categorias de mundos muito densos, materializados, onde as consciências são ainda muito atrasadas e muito voltadas para o lado material, para planetas muito evoluídos, onde as consciências têm um nível de evolução muito grande, onde predomina essencialmente, né, o bem, as boas vibrações, e onde o mundo é essencialmente energético. Então a gente passa de um mundo material para um mundo energético. Então nós vamos discutir um pouquinho hoje essa sequência, e eu vou colocar algumas contribuições, começar a colocar algumas contribuições em cima dessa descrição que ele dá nas obras, que é uma descrição obviamente resumida. O que nós sabemos pela física, e esse conhecimento é o mesmo conhecimento antigo, né, dito de uma forma diferente, que a consciência molda a matéria e a matéria acolhe a consciência. Então, quer dizer, o que nós pensamos e sentimos, ele transforma o mundo material. E o mundo material precisa estar ajustado para acolher essa consciência. A consciência é quem pensa, quem sente, não é a matéria. Se ela molda a matéria, não é a matéria que pensa, não é o corpo material que pensa. Quem pensa é a consciência, algo que está além da matéria.
né? E que então vai estar junto com o plano material e ele vai dar vida e forma ao plano material. Então essa consciência, ela precisa estar totalmente integrada com a matéria. Esse é uma das grandes polêmicas e problemas que as pessoas têm hoje uma dificuldade, sempre tiveram uma dificuldade muito grande de entender, e que nós conversamos nesse assunto em outro momento. É preciso uma interação, né, uma harmonia entre o que é matéria e o que é energia, o que é sutil, o que é espírito. Bom, então nós temos esse é o princípio. Como a matéria precisa acolher a consciência, né, o nosso corpo material ele tem que estar em sintonia com a nossa consciência. O corpo adoece porque ele está em desarmonia, né? O corpo é material, é denso, porque a nossa consciência está pouco evoluída. A gente não pode ter um corpo material, um corpo energético, muito energético, porque senão a gente adoeceria, né, o tempo inteiro com esse nível de consciência que a gente se encontra atualmente. Nosso corpo ele é compatível com o nível de consciência médio da humanidade. A humanidade tem pensamentos e sentimentos desarmônicos, ruins, então ela precisa de um corpo material que amorteça essa vibração, que faça com que essa vibração demore a se manifestar no corpo. Porque aquilo que você pensa e sente, ele vai se manifestar dentro do seu corpo, com harmonia ou com uma desarmonia, uma doença física, psíquica, tanto faz. Então, a matéria, ela põe um freio no processo, porque matéria está ligado ao tempo. Então, ela põe um tempo grande para que essa manifestação mental e emocional se manifeste no físico. Se não tivesse a matéria, se fôssemos pura energia, corpos puramente energéticos, como algumas pessoas sonham, né? Esse é um nível altamente avançado, e com esse nível de consciência, onde você fica triste, deprimido, eufórico, ansioso, né? Nós criaríamos um problema muito grande para nós e para o meio ambiente, para as pessoas, tudo em volta, né? Por exemplo, uma pessoa está triste, deprimida, ela não está fazendo, a princípio, fazendo mal a ninguém, tá? Não está querendo prejudicar ninguém, mas ela está triste. Se ela estivesse num mundo energético, o que aconteceria? Essa tristeza dela ia se manifestar em uma velocidade muito grande. Ela começa a ficar triste e daí a pouco ela começa a criar uma série de mal-estares, né, dentro dela muito grandes, né, ou seja, uma doença. Ela começa a criar em volta dela toda uma série de formas de pensamentos, né, que se materializam completamente para ela ali no plano energético, e ela começa a vivenciar aquilo cada vez mais. Ela passa a viver naquele mundo de sofrimento, porque ela cria aquele mundo totalmente a partir da mente, porque não existe essa matéria que freia, porque a matéria está ligada ao tempo. No mundo energético, puramente energético, não existe tempo. Então a coisa acontece rapidamente. Então a matéria, o corpo material, ele é muito importante, ele é bom para a gente. A doença, ela é um alarme de que a gente está em desarmonia, fazendo uma desarmonia muito grande há muito tempo, ou nos harmonizamos intensamente em curto espaço de tempo. A doença sempre é isso, né? Nos dizendo que a gente está num caminho que não é muito bom, né? A gente pode ter um outro caminho, uma outra opção. Então, ele é importante no nível de consciência que a humanidade está. À medida que a humanidade está evoluindo sua consciência, ela pode ter corpos mais sutis. Eles vão favorecer a sua evolução, né? Mas para isso a consciência tem que estar um pouco mais evoluída. Os mundos primitivos, na classificação são 5 mundos, né? O primeiro mais atrasado, então são os mundos primitivos, é onde predominam espíritos com nível de consciência muito baixo, é quando está começando as primeiras encarnações humanas. Nós não estamos falando de nível animal, falando do reino humano. Então, as primeiras encarnações ali. Então, nesse nível de
consciência muito baixo é altamente materializado, os corpos são muito brutos, muito grosseiros, é essencialmente músculo, né? Então a vida é basicamente correr atrás de alimento, né, a sobrevivência do corpo, lutar para estar vivo, né, lutando contra bichos e outras pessoas, né, à base de paus e pedras, como foi nos tempos bastante antigos, né, e a segundo nível de sobrevivência, que é o nível de sobrevivência da espécie, que é sexo. Então, nesse nível de sobrevivência, corpo e espécie, né, então é lutar para ter comida, lutar para ter parceiro sexual, né? Então é um mundo muito grosseiro, né? Esse é um mundo muito primitivo, né? Onde então é a sobrevivência e não existe então um maior desenvolvimento intelectual. As pessoas não estão interessadas em estudar, em filosofar, em artes, em beleza, né? Nem em um tipo de desenvolvimento moral, intelectual, né? É aquilo ali, é simplesmente correr atrás de comida e sexo. Basicamente é isso. E para isso o que manda é músculo. Quanto mais músculo, melhor, né? Voltamos lá na época da barbárie, né? É um estágio evolutivo que a gente já passou, né, há muito dele, né, no nosso planeta. Embora possam existir pessoas ainda nesse nível dentro do planeta, né, mas seriam seres ainda bem selvagens, bem primitivos, né, isso aí está mais primitivo ainda do que os nossos índios, né, é um nível bastante atrasado, né, porque não tem nenhum interesse em respeito ao outro, em moral, né, não interessa o que o outro sente, o que o outro pensa, deseja, não tem respeito nenhum. É igual bicho, chegou, tomou a comida do outro, matou, espancou, pegou a mulher do outro. É esse nível extremamente baixo. Aqui um pequeno parêntese, os slides que estão com uma letra de outra cor, né, eles são comentários anexos que eu estou colocando, né, dentro daquilo que é a proposta original que está na obra do Kardec. Bom, então, nesses planetas primitivos, são planetas onde as pessoas não têm nenhum interesse evolutivo, não têm nenhum interesse espiritual, em nada de sensibilidade, né? A percepção deles é muito restrita à matéria. Tudo que eles percebem é a matéria. A consciência não consegue ter uma percepção além disso. Em termos de chakras, os chakras vão nos mostrar o que é o nosso processo evolutivo. Eles vão do primeiro ao sétimo, e está mostrando uma sequência evolutiva. A gente vai conversar ter um vídeo só sobre essa sequência evolutiva, falando sobre os chakras. Essa sequência evolutiva, elas trazem uma contribuição muito grande para o entendimento do processo. Então aqui eu só vou fazer a amarração deles com esses níveis, né, com esses planos, dos 5 planos dos planetas. Tá? Mas discutir melhor o que é a evolução dos chakras vai ser num outro momento. Então, nesse mundo primitivo, são os dois chakras de baixo, o básico e o segundo chakra, que é o chakra sexual. Porque o básico é o chakra que rege a matéria, a sobrevivência, né, a estruturação do corpo. O segundo chakra é o que rege o sexo e o prazer e o desejo. Então, são essas duas vibrações que estão presentes, né, que controlam a humanidade nesse mundo primitivo. Então esses dois chakras são os chakras que regem as pessoas nesse nível de um modo geral. Tá? Isso quando a gente começa a estudar a questão de evolução, de personalidade, a gente vai ver que uma série de outras particularidades. Né? Uma pessoa muito mental tem os chakras mentais mais ativados, uma pessoa emocional tem os chakras emocionais mais ativados. E não necessariamente quer dizer que eles sejam mais evoluídos do que uma pessoa que está no nível energético e que tem os chakras de baixo mais ativados. Tá? Essa é uma conversa
para um outro momento, é conversas para cursos de aprofundamento, né? Então, cada coisa de uma vez. O segundo nível, que é o planeta de provas e expiações, é um planeta onde o mal predomina largamente sobre o bem. Então, dá para se imaginar. É um planeta com baixo nível moral. No outro, praticamente, o primeiro nível primitivo, não existia moral. Aqui já existe moral, mas o nível moral de respeito é ainda muito baixo, né? Falta muito respeito pelo outro. E é onde as pessoas são dominadas por vícios, por desejos. A energia ainda do nível primitivo, ela ainda é forte, né? Que é a energia de ser dominado pela matéria, e não da consciência dominar a matéria. Então a pessoa é cheia de vícios, ela faz muitas coisas erradas e ela não pensa, porque a moral dela é baixa, ela não pensa muito sobre as consequências dos seus atos. Isso resulta em um mundo com muito sofrimento, né? Porque as pessoas fazem coisas que vão prejudicar a elas e aos outros, e como consequências muitas doenças, né? As doenças são frutos das nossas desarmonias. Então o sofrimento, a doença, tudo isso que é caracterizado é muito comum. Então nesse mundo que nós estamos num mundo nesse nível de provas e expiações, é esse estado baixo de consciência, onde o ser humano ainda, né, é dominado pela matéria, o seu nível moral baixo, e então existe pouco respeito aos outros. Nesse nível é onde acontece o exílio planetário. Ou seja, para passar para o próximo nível, o terceiro nível, é preciso uma seleção muito grande, porque vai passar para um estado de consciência mais evoluído, onde a energia predomina sobre a matéria, né? A consciência predomina sobre a matéria, esse é o terceiro nível, regeneração. Então, para poder passar para esse nível, normalmente é preciso uma grande limpeza nas consciências que se negam a evoluir, que não estão interessadas em evoluir, elas querem continuar presas ao plano material, às coisas materiais. Então, nesse nível é onde acontece nos planetas o exílio planetário. Os espíritos são retirados, quando morrem eles são retirados do planeta e vão para um planeta que está naquele nível onde eles se encontram. É como numa escola. Chegou no final do ano, você não aprendeu, você toma bomba. Quem aprendeu passa para um nível, para a próxima série, um nível mais avançado, né? Quem toma bomba não é castigo, não é punição. Tomou bomba porque não aprendeu. E aí ele volta a aprender, porque ele não conseguiu aprender. Porque se ele for para um nível evolutivo, né, próxima série, sem ter aprendido, ele não vai aprender a matéria, porque ele não aprendeu a matéria de base que ele precisava, e vai perturbar os outros alunos, vai ficar só fazendo bagunça porque ele não entende nada do que está sendo apresentado ali. Então ele tem que estar num nível compatível com ele. Então o que está acontecendo hoje no nosso planeta é isso, nós estamos nessa transição, né, para um nível mais evoluído. Muitos espíritos estão sendo já retirados do planeta, porque não estão em condições de acompanhar, né? E nesse processo o que acontece? Muitos espíritos são retirados, eles vão para um outro planeta, eles vão encarnar no outro planeta, normalmente vão estar mais evoluídos do que os outros, né? Então saíram daqui e vão para um planeta num nível primitivo, eles vão estar muito mais evoluídos do que os outros, porque eles já têm um pouco de moral, um pouco de respeito, né? Se eles foram para um planeta primitivo. Então eles ajudam os outros no seu processo evolutivo e podem também com isso, né, evoluir e voltar para o planeta original, né, se eles conseguirem então fazer, né, o seu aprendizado que eles necessitam, tá? Então esse ponto é muito importante, a gente vai estar discutindo isso melhor em outros momentos, o que realmente caracteriza esse processo de seleção, de transição planetária. No nível de provas e expiações,
não têm interesse em evolução. As pessoas nesse nível, elas não querem evoluir, elas estão acomodadas no plano material, né? A consciência está muito restrita à matéria. Ela continua vivendo as coisas materiais, os desejos, os prazeres. Elas acham que isso é só isso no nível material, né? O desejo e o prazer é algo, né, que a gente vai trabalhar melhor em outro nível. Nós estamos aqui para viver com prazer, sim, mas esse prazer precisa ser lapidado, né? Então, nesse nível não tem essa lapidação. Os seres estão simplesmente querendo viver ao máximo aquilo que é bom para eles, e já entra um nível intelectual maior. Eles querem controlar, dominar o outro, ter poder sobre o outro. Essa é uma das grandes características desse nível, né? É o poder sobre o outro, o controle, a dominação, a manipulação do outro, para trazer um outro tipo de prazer, uma satisfação, uma sensação de poder, poder, riqueza. Então é algo que a gente vê muito forte hoje nesse nosso planeta, essa busca de riqueza, fama e poder. As pessoas ainda estão nesse nível muito confinadas a esse nível material. Nesse nível, o desenvolvimento intelectual ele pode se tornar grande, mas ele é destrutivo, né? De modo geral, o conhecimento intelectual, a ciência, a tecnologia, ela se torna destrutiva. É o que a gente está vendo no nosso mundo. A gente cria uma série de coisas que estão destruindo a raça humana, estão destruindo o planeta, né? Porque não tem um interesse evolutivo, não tem um nível de moral elevado, de respeito ao outro. A humanidade está tentando aprender essa coisa de respeito, né? Então, com isso ela destrói tudo ainda nessa visão individualista, egoísta, né? Ela está destruindo a natureza, está destruindo as pessoas ao seu redor, né? Pouco importa, o negócio é primeiro eu, o outro depois, né? Então é primeiro o meu bem-estar, meu prazer, né? A minha sensação de riqueza, de poder, e o resto vem depois. Então, se está destruindo a sociedade, está destruindo a natureza, pouco importa, né? Então, o que acontece nesses mundos, sempre vai acontecer nesses planetas, é que esse nível de egoísmo muito grande, né? Essas pessoas que são verdadeiros cânceres, né, dentro da sociedade, altamente destrutivas, individualistas e egoístas, eles levam ao mundo a um colapso, né? Porque eles têm na mão muito poder, eles sabem manipular, né, a tecnologia, começaram a aprender, chegou a esse nível de conseguir ter tecnologia, mas não sabem usar ela de modo positivo e construtivo, em um profundo respeito e amor pelo outro. Eles ainda não aprenderam isso. Então essa sociedade entra em colapso. Numa sociedade onde vive o egoísmo, não tem como sobreviver, porque sociedade é partilha, né? É divisão. Então tem que existir a consciência de partilha, de igualdade, de justiça. Ela tem que estar na consciência, esses conceitos, para que a sociedade consiga se manter estável. Quando não existe esse tipo de conceito, a sociedade entra em colapso. Então é o que nós estamos hoje presenciando no nosso planeta. Nós estamos entrando em um processo de colapso social, crises e mais crises em todos os países, na economia, crises políticas, né, guerras e mais guerras, e fome, doença que não acaba mais. É uma coisa muito complicada por causa dessa visão extremamente individualista, egoísta, materialista dos seres humanos. Curta, compartilhe e inscreva-se no nosso canal, o Campo Celestial. Visite também o nosso site campocelestial.com.br. Continue acompanhando o nosso trabalho.